Abrir aí Gênesis 4. Obrigado. Senão a gente não consegue pregar. Shabbat, Shagarabas, Shai. Amém? Diz a palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhes o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Você está glorificando o nome do Senhor? Senhor, cai sobre nós com o espírito de sabedoria e revelação, Pai. Que possamos compreender a nossa expectativa da nossa vocação. Fala conosco, Senhor Jesus, como o Senhor já tem falado durante todo esse dia, todo esse culto, que nós prestamos adoração de louvores a Ti, Senhor, de canções. Ministra aos nossos corações profundamente. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. É uma passagem conhecida, primeiro homicídio. Só que o primeiro homicídio foi um homicídio de irmãos. Não foi nem de um contra o outro, de famílias, mas sim dentro da própria família. O primeiro homicídio na família foi entre irmãos. E nesse tempo, nesse mês, nós estamos falando de conversão. E existe uma convergência que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite, nesse tempo, nesses dias, e em áreas de conversão. Existem áreas na nossa vida que precisam se converter ao Senhor. O Senhor não tem caminhos, nós temos caminhos, mas o Senhor, Ele é o caminho. Amém? A gente tem uma fala muito errante: se você quer voltar para os caminhos do Senhor, não, Jesus só tem um caminho, é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que nós temos caminhos, que todos os nossos caminhos precisam se converter ou se convergir para um caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Então nós andamos por caminhos tortuosos, de outra maneira, ou até mesmo cristão. A gente entendeu aqui muito bem na quarta-feira. Crente precisa aceitar Jesus? Sim. Crente precisa se converter? Sim. A Bíblia só fala de conversão de crente. E a gente precisa dessas áreas, desses caminhos de nossa vida, precisa se converter, precisa se convergir para o único caminho, que é o caminho do Senhor, que é o caminho perfeito, que é o caminho da verdade, que é o caminho da vida. E nesse tempo, Deus tem ministrado isso ao meu coração: convergência, faz uma convergência, faz uma conversão. E eu explicando para a Tamires como é que funcionava a conversão no quartel, na Ordem Unida, ela não fala assim, dá a meia volta. Não, é uma conversão ao lugar, conversão ao centro. Geralmente é assim, os militares foram aí, conversão ao centro, a gente vai marchando, conversão ao centro, a gente vai voltando, vai fazendo a conversão. Não é um lado vai depois, vai tudo junto, a conversão vai toda ela junta. E a minha conversão e a sua conversão não pode ser em partes, mas ela tem que ser total, porque não é uma conversão. Se a minha conversão for parcial, ela não é uma conversão inteira. Eu não fui inteiro em Deus. Jesus, Ele é inteiro, Ele foi inteiro na sua entrega, na sua conversão à cruz. Ele se entregou totalmente. Por mais que Pedro e seus discípulos tentaram, não, Jesus não precisa disso, Ele foi entregue como ovelha ao matadouro, íntegro. Não teve falha, não teve falta de nada na ida de Jesus para a cruz. E a conversão, a minha e a sua, precisa ser inteira também. Por isso que todos os nossos caminhos
precisam se converter a um caminho, que é Jesus. E aqui, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Você está entendendo durante esse mês que existem áreas na sua vida que não foram convertidas? Você pode ser inteiro na sua adoração com louvor, mas talvez você não é inteiro no seu dízimo, na sua oferta. Talvez você não é inteiro no seu serviço ao próximo. Talvez você não é inteiro na sua entrega ao Senhor. Talvez você não é inteiro numa boa convivência. Então a minha conversão precisa ser inteira. Glória a Deus. Por isso que a conversão e convergência é voltar num lugar comum. Convergir, converter-se, é ir ao encontro de um lugar, a um ponto de partida, a qual eu saí de lá. E eu adiantava aqui para o pessoal que estava aqui no Impacto, foi algo que Deus me trouxe muito forte no meu coração, que é lendo essa passagem de Caim e Abel, que a gente pode acordar desviado. Eu posso no dia, sendo pastor, naquele dia, acordar desviado do propósito de Deus. Acordar não querendo falar com Deus. Todos os dias que você acorda não querendo saber de Deus, sinto muito em lhe dizer, você acordou desviado. E a sua conduta foi uma conduta de alguém que está desviado. Quantas vezes acontece comigo, aconteceu com você, de você acordar e você não querer ver ninguém, nem Deus. Você acordou desviado. Que durante o seu dia, você precisa fazer o quê? Se converter ao Senhor em arrependimento e falar, Senhor, minha vida está tão corrida que eu esqueci do principal motivo da minha existência, que é te adorar. Amém, irmãos? Amém. E assim foi com Caim. Caim, ele tomou a iniciativa primeiro de adorar o Senhor. A Bíblia diz que Abel, Caim, Adão e Eva tiveram seus filhos. E fala que Abel, ele tinha os seus pastos, tinha seu gado, e Caim era lavrador, a terra. Não tem a ver, a oferta aqui que Deus rejeitou, muita gente erra nisso, que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não era oferta de sangue. Não tem nada a ver, ele era lavrador. Tem a ver com o coração de Caim. A minha adoração, a minha conversão, ela tem que ser inteira no meu coração, racional. Tem que ter a razão. Toda conversão, a gente entende isso, aprende isso na teologia. Ela passa na emoção, mas ela tem que ser na razão. Muitas vezes a gente vem para a igreja, chora e fala, poxa, que vontade de aceitar Jesus, na emoção, mas isso tem que transpassar a minha emoção, ela tem que ser racional. Você não pode acordar no outro dia e falar, o que eu fiz da minha vida? Não, você tem que sair daqui decidido. A minha conversão é uma decisão, ela é certeira. Não tem sombra de dúvida. A escolha que eu fiz por Jesus, não pode haver dúvida. A sua escolha em crer que Jesus é o Salvador da sua vida, que Ele é o Senhor da sua vida, tem que ser racional, ela tem que ser certeira. Não pode haver dúvida na sua conversão. Na minha conversão, não pode haver dúvida. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. E Abel foi ofertar, mas quem tomou a primeira iniciativa de ofertar, de adorar o Senhor, a oferta aqui é adoração. Quem tomou a primeira iniciativa? Caim. Caim foi o primeiro a tomar a iniciativa. Eu vou lá adorar. Depois que veio Abel, fala assim, e ao passar os dias, Caim pegou da sua oferta e foi ofertar. Quem tomou a iniciativa foi Caim. E Abel foi também. Só que a Bíblia fala, e Deus se agradou da oferta de Abel. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o seu desvio não tem nada a ver com o outro.
Tem a ver com você. Por quê, pastor? Porque Caim culpou Abel. Caim culpou Abel, ficou com raiva de Abel, que a oferta dele foi aceita. O que Abel tem a ver com o desvio de Caim? O que Abel tem a ver com o coração de Caim? O que Abel tem a ver com isso? Se você se afastou da igreja, o que tem a ver a igreja com o seu coração, com o seu caráter, com o seu desvio, com a sua opção de adorar a Deus de qualquer forma? Aqui eu entendo que Caim já acordou desviado. Ele só foi seguir o quê? Um protocolo. Só foi cumprir um protocolo. Só foi cumprir um ritual. E quantas vezes você vem na igreja desviado? Quantas vezes você só veio na igreja porque é domingo e vão sentir falta de você? E você sai pior daquilo que você entrou e fica culpando seu irmão do lado, porque Deus se agradou do irmão do lado e não se agradou de você. Isso tem a ver com o coração, com a sua intenção, com a sua entrega, com a sua inteireza. Eu fui inteiro na minha conversão. E deixa eu dizer uma coisa para você desde já. Deus, Ele avisa quando você está se desviando. Glória a Deus, amado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala, Deus, muito obrigado por o Senhor me sinalizar. E Deus está sinalizando muitos aqui nessa noite. O caminho que você está andando está te levando para distante de mim. E a cada passo que você dá, mais distante você está. Porque a conversão me leva para o lugar comum, para o lugar de origem. Eu saí de um ponto, eu tenho que voltar para aquele ponto. E Jesus, Ele é o caminho. E Abel, ele levanta, e Deus fala para ele: cara, por que você descaiu o seu semblante? Não é certo que se você proceder bem, a sua oferta não será aceita? Olha Deus avisando. Antes de Caim matar Abel, Deus se apresenta e fala: cara, você está se desviando. Se você procederes bem, o que Deus quer dizer com isso? Nesse contexto aqui nosso de conversão, se você se converter e fazer o que é certo, você será aceito. Mas da maneira que você está fazendo de maneira errada. Você nunca vai fazer. E esses dias, pensando nisso, Deus falou muito forte ao meu coração: a minha ação, a minha atitude diante de Deus vai revelar se eu sou ou não convertido. A minha atitude. Quem fez isso? Caim. Caim foi ofertar ao Senhor. Olha, o que ele foi fazer? Adorar a Deus. E Deus falou assim: cara, tu está desviado. Quem mais fez isso? Pedro. De certa maneira, Jesus falou que ia ser entregue, e Jesus estava partindo já para a sua entrega. Pedro falou: não, Jesus, eu vou matar e vou morrer por você. Aí Jesus fala para ele: Pedro, Satanás pediu para peneirar o seu coração. Quando você se converter, meu irmão, Pedro era apóstolo. Quando você voltar para mim, olha, a ação de Pedro para Jesus demonstrou o que estava dentro do coração dele. A minha adoração vai denunciar se eu sou ou não convertido. Glória a Deus, amado. E Caim foi assim. E Abel? Abel só foi entregar o dele. O que Abel tem a ver com a sua vontade de sair da igreja? Com a sua vontade de desviar? O que Abel tem a ver com isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: Abel não tem nada a ver com isso. Você está vendo seus Abéis aí, que você está com vontade de matar os seus Abéis, que não tem nada a ver com a sua entrega ao Senhor? Eu vou sair da igreja porque minha mãe é muito chata. Não, a sua mãe não tem nada a ver. Eu vou sair da igreja porque não me deram oportunidade de cantar. Não te dá oportunidade de cantar, não tem nada a ver. Só está denunciando. Oi? E não vai ter oportunidade.
Ai, o pastor me deu uma bronca. Não tem nada a ver com a sua falta de vergonha na cara de querer se desviar. Ai, eu estou tão chateado com o irmão Marcelo. Meu irmão Marcelo não tem nada a ver com isso. Ele nem sabe, né? Caim só adorou, Abel só adorou e foi viver a vida dele. E Caim lá amargurado, irado. E Deus falou assim: por que você está irado, cara? Olha o seu coração como é que está longe de mim. Você tomou a iniciativa de vir adorar. Teu irmão te seguiu e ele foi inteiro na oferta dele, você não. Se você proceder bem, você será aceito. Se você se converter a mim genuinamente, você será aceito. E Deus dialogando com Caim, e ele fala: Caim, o pecado está na sua porta, só que você precisa dominá-lo. Só que quem está desviado não quer nem aí. E Caim foi lá, atraiu o irmão dele, foi lá e fez o quê? Matou. Irmãos, quem não é convertido mata as pessoas. A sua falta de conversão matou pessoas. Vou trazer um pouquinho aqui para quarta-feira, porque me bombardeou meu coração. A sua carnalidade matou pessoas. Glória a Deus, amado. Quem estava aqui quarta-feira? Vou usar o mesmo recado. Quem não veio? Perdeu. Vai para o YouTube, que está no YouTube. Perdeu não, está no YouTube. Vai lá no YouTube. E Caim, ele fez isso. E ele começou a proceder mal. E quem está no caminho, em seus caminhos, só vai de mal a pior. E Caim não deu ouvido a Deus. E ele já atraiu o seu irmão e chamou. Deus denunciou aquilo que estava no coração dele. E mesmo assim ele fez. Ele foi pelo caminho ao qual ele projetou para a vida dele. Ninguém tem nada a ver com a sua vontade de desviar. Nem a sua mulher, nem seu marido, nem seus filhos. A culpa é totalmente sua. Glória a Deus, amado. Só que Caim, ele continuou em seu caminho. Ele matou o seu irmão. E depois Deus falou assim: cadê o seu irmão? Deus já sabia o que tinha acontecido. E ele fala assim: eu sou tutor do meu irmão, para dar cabo dele. E Deus fala assim: o sangue do seu irmão clama da terra. Aí Caim, ele tem um lápis, porque quem não quer nada com Jesus, ele só joga na cara de Deus. Aí ele fala assim para Deus: agora o Senhor vai me levar por esse caminho, vai me lançar fora da tua presença. Olha o que ele fala: quem se lançou fora? Irmão, qual é o papo do desviado? Não, porque Deus me rejeitou. Quem foi que desviou? Foi Caim, não foi? E ele fala assim para Deus: Deus, agora você vai me lançar fora da tua presença? Deus tinha falado o que para ele? Cara, se converta, não faz nada não. Só que ele fez, e mesmo assim ele não tinha arrependimento dentro dele. E Deus falou assim: aí Deus envia para ele, fala assim: cara, ninguém vai te matar não, quem te matar vai sofrer 7 vezes pior. E ele fala: não, Deus, você vai me lançar fora e agora eu vou ficar fugitivo. Irmãos, aquele que não se converte tem um caminho de fugitivo, tem um caminho errante. Você está olhando para dentro de você e fala assim: cara, eu só erro. Quantas vezes você já olhou para dentro de você na área aí que você precisa de conversão, você falou assim: cara, eu só erro. Toda vez eu caio aqui. Sabe, vamos fazer uma analogia aqui do jogo. O jogo está ali, tem aquele buraco que toda vez que você tenta passar pelo buraco e você não consegue, você cai no mesmo buraco. Mas você é expert naquele jogo. E você, toda vez que vê aquele buraco, você cai. E quem anda assim, vive caindo na mesma coisa. Por quê? O caminho de quem não se converte é um caminho errante. Existe área na minha vida que precisa se converter para o centro, que é o Senhor. Porque senão eu vou continuar errando.
errando. Eu vou continuar falhando. Eu vou viver como um fugitivo. Como assim, pastor, fugitivo? Toda vez que você erra, você tenta fazer o quê? Mas você sabe, toda vez que você erra, que você peca naquela área, você tenta fazer o quê? Isso é quem se esconde? Fugitivo. Toda vez, irmão, que você cai naquele buraco, você fala, meu Deus do céu, e agora? Aí você tenta fazer o quê? Quem está me vendo? Quem não se converte, vive como um fugitivo. Por isso que o pecado te dominou, me dominou, nos dominou, e a gente tenta ficar fazendo o quê? Se esconder. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não lança ninguém fora. Deixa eu te contar uma história. O pior rei de Israel se chama Manassés. Foi o pior rei de Israel. A Bíblia fala que aquele cara fez todo tipo de atrocidade, todo tipo de pecado. Manassés, irmãos, olha para a pessoa que está falando assim, você já errou? O seu erro é feio? Não precisa responder não, tá? Fala assim, não se compara ao erro de Manassés. Fala assim, o que você fez? Fala para ele. É fichinha ao de Manassés. Irmãos, Manassés, ele pegava os seus filhos e adorava a Moloque. Sabe o que Manassés fazia? Ele pegava o filho dele e oferecia como holocausto ao deus Moloque. Isso é abominação aos olhos de Deus. Isso é um dos piores tipos de pecado. Vamos colocar numa escala se existe pecadinho e pecadão. E Manassés era esse tipo de rei. Irmão, desviado, ado. Você está rindo? Depois você vai lá e lê em Crônicas a história de Manassés, você vai ver que eu não estou brincando. Irmãos, Manassés, o pior tipo de pessoa. Só que, sabe o que ele fez? Ele se converteu ao Senhor. O rei voltou para Jesus, voltou para o Senhor. E a Bíblia fala que ele foi salvo. Então diga para a pessoa do seu lado, não importa o que você fez, não importa o que você anda fazendo, se você se converter, Deus te aceita. Eu falei aqui do pior tipo de pessoa. E a Bíblia fala assim, que o sangue de Jesus nos purifica de tudo. Não, vamos lá, tudo junto. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando eu tomo a minha atitude, quando eu caio em si, como o filho pródigo fez, de voltar, de me converter de novo ao Pai, Ele me aceita, e o sangue de Jesus derramado na cruz me purifica de todo o pecado. Fala para a pessoa que está falando, é por isso que você está aqui, pelo sangue de Jesus. É através desse sangue que você tem o poder e tem autoridade de estar na presença dEle. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E eu me converto para esse lugar de novo. É nesse lugar que Deus quer te encontrar. Quando Adão pecou, Deus foi no lugar do encontro e falou, Adão, cadê você, Adão? Deus está lá no lugar do encontro te esperando, falando, volte para o lugar da onde você não deveria ter saído. Osés no capítulo 6 diz assim, vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, todo Israel que o diga, vinde, voltemos ao Senhor. Isso é conversão. Isso é conversão.
Então você vai olhar para os seus caminhos e vai falar assim: vamos voltar para o Senhor, porque da maneira que eu estou andando não dá. Da maneira que eu estou andando como alguém que deve outras pessoas, como um fugitivo, como alguém que anda errante. E Deus não te chamou para viver como um fugitivo, como alguém que vive à margem, se escondendo com medo do que as pessoas vão olhar, dos olhares, dos semblantes. Não, Deus não te chamou para esse lugar. Deus te chamou para um lugar de glória. A presença dele é uma presença de glória. É o melhor lugar para se estar, é na presença do Todo-Poderoso, onde não há pecado. A Bíblia, há uma canção que diz assim: há um lugar onde as pessoas não me contaminam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito, há um lugar. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse é o teu lugar. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala assim: esse é o nosso lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Caim andou por esse caminho. Se ele falasse: Senhor, eu errei, eu ser sincero com Deus, eu fiz isso, realmente eu não gostei do que aconteceu, eu matei o meu irmão, o Senhor aceitaria ele de volta, porque quem foi os responsáveis para o pecado entrar na terra foi Adão, e Deus aceitou Adão de volta. O que ele não ia fazer, o que ele não faz comigo e com você? Qual a área da sua vida que precisa se converter? Não dá para andar fugitivo por aí. O Senhor te espera no lugar do encontro, no lugar onde a paz domina. Quem anda fugitivo não anda com paz no coração, não tem paz no coração. Sabe aquela área da sua vida que você está meditando aí no seu pensamento? Eu creio nisso. Enquanto eu estou pregando, você fala assim: cara, eu não tenho paz nessa área, eu não tenho uma tranquilidade nessa área. Talvez é o seu domínio próprio, você não tem paz. Quando você vê, você já fez. Talvez é seu caráter. A área que você fala assim: cara, não consigo ter paz nisso. E você clama por Deus e fala assim: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. O Senhor está falando só para uma atitude sua. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Existe área da nossa vida, irmão, que ao invés da gente viver com alegria, Tiago fala assim: converta o seu riso em choro. Talvez você está sorrindo muito, mas aquilo está te fazendo mais uma pessoa mais amargurada do que você já é por falta de choro. O que Tiago está dizendo: converta o seu planto o seu riso, a sua alegria em choro, em tristeza. É falando disso. Converta-se, arrependa-se e venha de volta para o Senhor. Tiago não está falando assim: para de rir e vai chorar. Não é isso. Não é meramente isso. Tiago está dizendo: cara, se arrependa. Deixa de viver uma vida de falsidade. Deixa de viver uma vida dissoluta. E ele fala: converta-se, achegai-vos a Deus e Ele chegará a você. A conversão é uma decisão minha, que através do Espírito Santo Ele me convence, e eu tomo a decisão. A decisão é sua. Fala comigo: a decisão é somente minha. Porque aqui cá para nós, você pai, mãe, se você pudesse escolher para a opção do seu filho que está desviado ou não conhece o Senhor, o que você faria? Se converteria por ele, não era? O seu marido, mulher, tem um marido que não é crente, o que você faria? Eu vou me converter por ele. Mas a decisão não é assim. A decisão não é assim. A decisão é própria. Eu decido.
Ela decide, Tamires decide por ela. E eu decido por mim. Eu não tenho poder de fazer isso. Muitas das vezes a gente queria ter esse poder. Fala, não, eu tenho poder, então... Não. Ela decide, eu decido. E Deus está te chamando nessa noite. Deus está nos chamando nessa noite. De braços abertos, falou assim, vinde, voltemos para mim. Quem saiu? Fui eu. A decisão de sair também foi minha. E eu tenho que ter a decisão de voltar para aquele lugar, para aquela área onde eu me entregava totalmente ao Senhor. E talvez tem pessoas aqui que hoje é fria na presença de Deus. Você precisa voltar para aquele lugar. Caim foi ofertar, Caim foi adorar o Senhor. E talvez você está com amargura dentro de você, não porque você olha para a pessoa que está do seu lado, mas é porque você sente que Deus não aceitou a sua adoração. É porque você precisa se converter. Essa área precisa se converter na sua vida. E quais são as áreas da nossa causa, da nossa vida, que precisa de conversão? Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A minha conversão precisa de fé. Você precisa tomar uma posição. E Tiago, ele trata a fé como uma ação. É uma fé que tem ação. Você precisa se levantar com fé e falar, não importa onde eu errei, eu creio que Ele é poderoso para perdoar o meu pecado e me aceitar de volta. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala assim, o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra... Todo mundo fala desse texto. Se você está aqui nessa noite, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem te induziu a vir aqui hoje foi o Espírito Santo. Quem tocou no seu interior para vir aqui hoje foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo ainda está falando com você, você não pecou contra ele. Então o Espírito Santo está aqui nessa noite te convencendo a falar, cara, existe essa área aqui que precisa ser retomada para lá. Mas não é por parte, é inteiro. Eu me lanço inteiro. Você lembra de Naamã, da conversão de Naamã? Naamã tentou negociar com Eliseu, e Eliseu falou, não, são 7 mergulhos. O que é 7 na Bíblia? Perfeição. Ou seja, é inteiro. Não vai, Deus não vai negociar. Ou é inteiro ou não é nada. E Naamã foi lá e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia fala que quando Naamã levantou a última vez, a pele dele era lisa como de uma criança. Aí Naamã levanta falando assim, agora eu sei que não há Deus além do Deus de Israel. Ele está aqui nessa noite falando para você, seja inteiro na sua entrega, seja inteiro na sua conversão. Pegue todas as áreas da sua vida e fala assim, caraca, Deus, não dá mais. Funila tudo. E a Bíblia fala que Ele é a porta. Mateus 7 diz assim, a porta é estreita e o caminho também é estreito. Ah, pastor, então vai ser difícil de passar. Aí eu sempre pensei nisso. Poxa, o caminho é estreito, a porta é estreita, então é difícil. Então é difícil de passar, né, mas se é estreito. Aí Deus falou assim, não é que é difícil de passar, é você que quer passar cheio de coisa que não é para estar. Então é estreito, porque vamos lá, vamos pensar assim, cheio de bagagem. Você vai passar no caminho estreito, você vai ter que fazer o quê? Deixar as bagagens. A porta é estreita, você vai ter que, quando você vai entrar com um sofá dentro de casa, você tem que fazer o quê? Não é assim, irmão? A não ser se você tiver uma porta de rico lá na tua casa, lá, aquela. Em nome de Jesus, recebe aí. Que passa tudo aí. Estreita, não é? Estreito. Você precisa dar jeito, você precisa ter
quebra-cabeça. A porta, ela é assim. E o caminho também é. Porque cada vez que dá um passo a mais em Cristo, mais coisas vão ficando para trás. Cada vez que eu vou me convertendo a Ele e ando no caminho de santificação, coisas minhas que não são para estar, vão ficando para trás. E cada vez mais inteiro eu chego ao Senhor. Cada vez mais inteiro o meu coração está diante dEle. Cada vez o coração puro, cada vez o coração legítimo. Porque vai ter que se ajustar. E para se ajustar vai ter que deixar coisas de fora. Por isso que a porta é estreita, por isso que o caminho é estreito. Porque você não vai entrar no céu com as suas convicções, mas você vai entrar no céu com a sua fé, que é a certeza de que você venceu. E a Bíblia fala: o que vencer, darei o direito de sentar ao meu lado. Glória a Deus, amado. Você crê nisso? Então, quais são as áreas da sua vida que precisa de conversão? Você não precisa matar ninguém, irmão. Talvez o pensamento de Caim, aqui, eu estou conjecturando, glória a Deus, deixa Deus ministrar o seu coração. Talvez o pensamento de Caim seja de muitos nossos. O que eu vou fazer? Eu vou matar a concorrência? Que só assim só sobra quem? Eu. Ou Deus tem o que é de mim, ou Ele não vai ter? Não, não funciona assim. Deus tem a adoração perfeita no céu. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da minha adoração, nem da sua adoração. Fala assim: você precisa matar ninguém. Porque, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Fala assim pro seu irmão: eu quero ser seu vizinho no céu. Tem gente que falou assim: ah, de novo, Senhor. Meu Deus, ser vizinho desse irmão. É desse irmão aí. Só que a Bíblia fala que o nosso coração, o nosso corpo será glorificado. E no céu não entra nada disso. No céu é só alegria. E é para lá que eu vou. Ó, a Luana creu também. É para lá que nós vamos, Luana. Ó, eu espero te encontrar lá, no lugar de glória. Então converta-se os seus caminhos para o único caminho. Foi o que Deus falou para Caim: antes de você fazer o que você quer fazer, se converta. Fique de pé comigo. Obrigado, Senhor.